A segunda coisa, tá? Que é um erro, é não ter um mentor. Não ter um mentor. O que é isso, apóstolo? O mentor é não ter um discipulador. Por quê? Por que é necessário ter um discipulador? Eu também descobri e percebi que nós fomos ensinados durante muito tempo que discipulado era só para o novo convertido, que pastor não precisa de discipulado, que pastor ele só dá conselho, ele não recebe conselho. E muitas vezes paramos de crescer porque não temos uma mentoria, um discipulado, alguém que nos aponte caminhos. E aqui eu quero ler também um pouquinho sobre essa questão do mentor, rapidinho, falando de mentoria e de discipulado, certo? Um mentor, um líder pastoral, tá? Pensa aí no mentor como o teu líder pastoral. Você é pastora, que eu estou falando com você, pastora que está aqui. Você tem uma mentora? Você tem uma líder pastoral? Gente, absoluto só Deus, né? Então aquela ideia de que, não, mas eu sou a pastora, eu não preciso de ninguém. Olha, é muito perigoso andar sozinho. Então, falando de maneira simples, o que é mentoria, o que é discipulado? O líder espiritual, o mentor, o seu líder pastoral é alguém que te orienta, tá? É alguém que te aconselha, é alguém que te guia de forma personalizada e individualizada, ok? Se a gente for aprofundar um pouco mais, o conceito aqui do autor é alguém que acredita em outra pessoa, enxerga possibilidades além do que ela enxerga, do que ela percebe, apoia, nutre, desafia e levanta para seu pleno potencial dentro dos propósitos de Deus. Você já teve algum líder assim, pastoral assim? Você já teve uma mentora assim? Eu agradeço a Deus, porque desde que eu conheci a Cristo, eu posso olhar para trás e ver essas figuras na minha vida, né? De líderes pastorais que eu tive, de mentores e mentoras em várias áreas da minha vida, em várias épocas da minha vida, em várias estações da minha vida. Hoje eu tenho os meus pastores que me mentoreiam, que me apontam possibilidades e caminho. Lá atrás, em outras épocas, eu também tive outros e outros líderes pastorais. O que não dá é para você andar sozinho. Esse mentor, esse líder pastoral, essa pessoa que vai estar com você, pastora, é aquela pessoa que vai acreditar em você quando nem você acredita. Há uns anos atrás, foi muito interessante que eu estava numa fase um tanto assim, querendo ver o que Deus tinha para mim no futuro, sabe? O presente está aqui acontecendo, eu disse, Senhor, o que tem lá na frente? Eu quero, Senhor, que o Senhor amplie a minha visão, eu não estou conseguindo assim enxergar muito, né? Qual o próximo passo? E alguns obstáculos, alguns impedimentos, né? E eu dizendo, Senhor, eu não estou conseguindo assim discernir bem, entender bem como romper, como sair desse lugar. E aí, como momentos de mentoria, de discipulado, com pessoas certas, me tiraram daquele lugar de insegurança, me fizeram ter uma outra perspectiva do futuro, ministerialmente falando. Então, o mentor, ele enxerga possibilidades onde você não enxerga. Ele te apoia, ele te nutre, ele vai te dar exatamente ferramentas, vamos usar essa palavra. Ele vai te apontar caminhos, onde ele vai dizer assim, vai por aqui, faz isso aqui, é uma possibilidade de dar certo. E aí você vai, tendo um coração humilde, claro, um coração ensinável. Porque olha só, é exatamente o segundo erro que algumas pastoras cometem, é não ter um coração ensinável. Sabe? É se colocar na posição só de ensinar e não de aprender. Gente, não tem, assim, com licença da palavra, não tem raça mais desconfiada que pastor. Não é? Gente, a gente diz assim, quem lidera pastor, né, e quem trabalha com pastores e pastoras, eu hoje trabalho, a gente diz assim, olha, é difícil pastorear pastor. E é mesmo, não é fácil. Mas todos nós precisamos ser pastoreadas, nós precisamos ter líderes. Imagina, você quer ser uma pastora que lidera as suas ovelhas, e quem é o pastor? A tua liderança espiritual que te ajuda. Não é só aquela pessoa que cobra, que pressiona, não é isso. Isso nem é mentoria, isso nem é discipulado. Isso é uma outra relação. O mentor é alguém que está comprometido com o seu crescimento, e você comprometido com esse mentor.
É uma relação de prestação de contas, tá? É uma relação saudável, onde eu entendo que essa pessoa está comprometida com o meu processo. E eu também estou comprometido com o meu processo, tá? Então, resumidamente, é isso. E nós vemos isso na Bíblia de maneira muito presente. Paulo, acabei de ler aqui, né? Paulo era mentor de quem, gente? De Timóteo. Percebe? Mas antes de Paulo ser mentor de Timóteo, você consegue lembrar na Bíblia em quem era que mentoreava e discipulou Paulo? Escreve aí para mim enquanto eu bebo um golinho d'água. Você sabia que Paulo teve? Paulo teve, gente. Paulo teve mentor. Paulo se tornou um líder de líderes. Paulo se tornou um apóstolo dos gentios, apóstolo das nações. Mas deixa eu te dizer algumas coisinhas interessantes aqui. Deixa eu abrir aqui uma informação exatamente sobre discipulado, a importância de um discipulador, de um mentor, de um líder espiritual, que estou falando aqui agora do segundo erro que impedem pastores de crescer. É não ter mentoria, é não ter liderança espiritual, é não ter discipulado. Paulo teve Barnabé, tá? Barnabé era um discipulador cheio do Espírito Santo. Então, o que você precisa é encontrar um discipulador cheio do Espírito Santo, um mentor cheio do Espírito Santo. E Barnabé era esse homem. A palavra do Senhor diz em Atos que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, você não pode escolher qualquer pessoa para ser o teu mentor e o teu discipulador. Tem que ser uma pessoa, né, cheia do Espírito Santo e uma pessoa cheia de fé, ok? Cheia de fé. Exatamente porque quando você estiver naquela situação que você mesmo não está acreditando que você pode vencer, o que esse discipulador vai fazer? Ser uma pessoa cheia de fé que vai te mostrar e vai te apontar caminhos. Seu discipulador, a sua liderança tem sido assim? Tem sido alguém cheio de fé que te aponta caminho? Ou tem sido alguém que chega e termina de te matar? Gente, é por isso que muita gente não acredita em liderança, em discipulado e não procura mentoria. Porque não encontram pessoas, né, que acolha, que as receba em um ambiente de amor e aceitação. Quando Paulo foi para Jerusalém, pela primeira vez após a sua conversão, você sabe que, isso está lá em Atos 9, 26 a 27, ninguém confiava nele. Você já passou experiências na sua vida que você queria crescer, você sabe que Deus tem algo mais para você, só que você não está encontrando esse crescimento sozinha. E parece que você também não, além de não conseguir sozinha, porque muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhas mesmo, tá? Quero logo te dizer, se você está tentando sozinha, sai desse engano aí. Durante muito tempo, eu quis conseguir sozinha. Por uma série de fatores, insegurança, medo de mostrar fraqueza, achar que não tinha ninguém que eu pudesse confiar. Paulo, ninguém acreditava nele. E aí quem apareceu na vida dele? Barnabé. Barnabé arriscou-se, tornou-se amigo de Paulo logo quando ele se converteu de Saulo para Paulo e ninguém acreditava nele, certo? E Barnabé usou a sua credibilidade para dar credibilidade para Paulo. Gente, que coisa maravilhosa. Então você precisa ter Barnabés na sua vida. Se você tem cometido o erro de não tomar conselhos com ninguém, de achar que não tem ninguém perfeito para ser teu líder, teu pastor, então preste atenção. Como que teu ministério vai crescer? Se você acha que não tem ninguém perfeito para te aconselhar, te mentorear e te discipular, não é verdade? Então, imagina as tuas ovelhas olhando para você e descobrindo que você também não é perfeita para mentorear e discipular ela. É mais ou menos assim. Então, esse é o segundo erro mais comum. É quando pastoras não encontram mentoras, líderes espirituais, discipuladores, certo? E aí as portas ficam fechadas. O mentor, o teu discipulador, o teu líder espiritual é alguém que abre portas diante de você. Quais as portas que Barnabé abriu para Paulo? Me diga aí. Quais as portas que Barnabé abriu para Paulo? Primeiro, deu crédito para Paulo. Barnabé ia à frente de Paulo dizendo, olha, esse aqui é o nosso irmão. Ele realmente se converteu, eu fui lá, orei por ele, caíram escamas, né? Ou melhor, perdão, quem orou e caiu as escamas foi Ananias. Mas enfim, Barnabé recebeu Paulo e viu em Paulo um testemunho.
e com certeza acompanhou também esse processo de Paulo, certo? Então, ele integrou Paulo ali naquela igreja em Jerusalém que ninguém queria receber Paulo. Então, observa os benefícios de um mentor. Gente, eu já tive mentores na minha vida que abriram tantas portas para mim, me deram tantas oportunidades. E quando você tem mentores, líderes pastorais, por exemplo, a igreja que hoje eu e meu esposo pastoreamos, nós fomos ser discípulos do nosso pastor, né? Ajudar, ser servos ali, sabe? Ser um Josué na vida dele, como Josué era com Moisés. E de tanto sermos mentoreados, de tanto sermos orientados e nos colocarmos na posição de aprendizes, o que Deus abriu de portas para nós através do nosso mentor e discipulador? Exatamente, ele, sem nós nem imaginarmos, sem nós nem pretendermos, nem sonharmos, ele nos deixou pastoreando a igreja que hoje nós estamos há 27 anos. Então, mentores discernem o nosso chamado. Mentores abrem portas para nós. O mentor vai discernir o teu dom, vai discernir o que Deus quer com você. E aí eu lembro aqui, né, voltando para Paulo, Barnabé, isso está lá em Atos 11, 22 a 26, e em Atos 13, de 1 a 3. Barnabé chamou Paulo para ministrar com ele em Antioquia. A palavra do Senhor diz que eles orando na igreja em Jerusalém, né, a igreja os enviou Paulo, enviou outros que estavam ali, profetas, mestres, para a obra que Deus tinha. Então, Paulo, a partir dali, teve um outro desatar. Ele sai daquela igreja de Jerusalém, ele parte para Antioquia, e a partir dali, em Atos 15, você vai ver, Atos 13, Paulo com Barnabé dentro da igreja, em Jerusalém. Atos 15, você vai ver o apóstolo Paulo chegando através do seu mentor, que abriu portas para ele. Lá, né, em Antioquia, e Paulo passa a ter a sua própria equipe. A sua própria equipe. Sabe, gente, às vezes nós queremos crescer, queremos ter igreja já grande, mas nós não queremos que ninguém nos mentorie, ninguém nos oriente. Eu me lembro que nós passamos 4 anos no seminário, eu e meu esposo, cujo diretor do seminário era esse pastor da igreja, que hoje nós assumimos. Depois nós fomos mais 2 anos, ficar na igreja desse pastor, né, que era o diretor do seminário, sendo ali, de uma forma mais próxima, treinados e capacitados. E aí depois, esse pastor percebeu que era o momento, que nós estávamos capacitados, não estávamos ainda prontos, mas ele achou que era o nosso momento, né? Deus falou com ele. Nós não nos achávamos prontos nem capacitados, mas nós tínhamos discipulado, nós tínhamos mentores, então nós acreditamos. E aí ele nos deixou ali, nessa igreja que nós estamos há 27 anos. E aquilo que nós aprendemos com os nossos mentores, e depois desse meu pastor, eu tive e tenho outros mentores que fazem parte da minha vida. Hoje eu tenho, né, mentores a nível nacional, hoje eu faço parte de uma equipe de pastoras a nível nacional, e eu tenho hoje mentores que me direcionam, me apontam caminhos. E eu quero te perguntar, quem são as pessoas que têm feito esse papel na sua vida? Sozinha você não vai conseguir. E como eu estava falando, muitas pastoras querem crescer a sua igreja, crescer seu ministério, ver as pessoas da igreja crescendo, mas ela não está crescendo. Está cheia de entrave, está cheia de bloqueio, né? Não consegue discernir, não consegue ter sabedoria, não consegue tirar planos e sonhos do papel, né? Muitas vezes batendo a cabeça sozinha, dizendo que não tem ninguém que a ajude, que está cansada, que está sozinha. Com quem você tem dividido as suas cargas? Então, será que esse não tem sido o segundo erro, ou um dos erros que você tem cometido? Não ter uma mentora, não ter uma líder espiritual, não ter alguém que te oriente.